A paz do Senhor Jesus, jovens, nessa tarde aqui, início de noite, queria saudar a todos assim, dessa forma, né? Com a paz do Senhor Jesus. E então, dentro dessa dinâmica que o Senhor tem nos dado agora, esse caderno de orientações a respeito da aula dos jovens, eu queria convidar você, jovem, para abrir a palavra do Senhor no livro dos Juízes. Nós vamos ler no capítulo 14, verso 14. Abre lá a sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: Então lhes disse, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. Então vejam os jovens, o objetivo dessa aula é mostrar que o Senhor Jesus, ele é um mistério. E isso tem muita importância para a vida do jovem, porque nós vivemos hoje num mundo em que tudo é feito para que nós não tenhamos um foco. E então a tela é muito rápido, passa o tempo inteiro e a nossa mente vai ficando desfocada. Então a gente não para entender quão maravilhoso é esse mistério, descobrir Jesus nas Escrituras. Então vamos lá. O mistério, então, o Senhor Jesus, ele estava oculto no Velho Testamento, mas ele existia como mistério. Na própria vinda dele, no nascimento dele, ele já era o filho do carpinteiro, que ninguém sabia nem imaginava. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém imaginava que aquele menino seria o Salvador do mundo. Bom, era um mistério também. Em determinado momento ele começa a ser revelado. Bom, e no Novo Testamento também nós vamos ver que esse mistério continua, e só por revelação do Espírito é que, na verdade, esse mistério se revela e se mostra. E quem é o agente que faz isso não é outro, é só o Espírito Santo de Deus que é capaz de revelar para nós quem é Jesus Cristo e qual é o objetivo dele, qual é o interesse dele, o que ele veio trazer da parte de Deus para nós. Mas para que tudo isso seja entendido pelos jovens, nós precisamos conhecer esse mistério. Então, na nossa aula, nós precisamos entender isso. Não existe capacidade intelectual humana, sapiência nenhuma humana dos jovens. Você pode ir para a faculdade, fazer mestrado, doutorado, falar inúmeros idiomas, ser um poliglota. Mas reafirmamos, se o Espírito Santo de Deus não revelar para nós quem é Jesus, e você, jovem, precisa ter atenção nisso, porque, repito, o mundo está desfocado. O mundo atrai a todos para todos os lados e no final do ano passa o ano inteirinho e ninguém lembra de nada do que aconteceu. E na vida de jovem, então, não é diferente. É novidade em cima de novidade, mídia, tecnologia e aí a gente fica perdido. Mas é preciso, no meio disso tudo, descobrir esse mistério. E só se você for batizado com o Espírito Santo, se você tiver uma bênção na sua vida, só se o Espírito Santo te revelar, você vai conhecer quem é Jesus Cristo. No Velho Testamento, nós podemos sim fazer menção a vários episódios mostrando que Jesus era o mistério que estava oculto antes da fundação, desde os tempos antigos, como diz a palavra, desde os séculos. Então, ele era um mistério que estava oculto. Mas a maior ilustração de Jesus é a figura do Cordeiro. Então, era o Cordeiro que era morto para tirar o pecado da vida do povo de Deus. Então era o Cordeiro que era morto. Então isso no Velho Testamento. Mas a gente vai ver várias simbologias. Jesus como a rocha, que dele brota a água no deserto. O maná que caía do céu. Na vida dele, aqui no Novo Testamento, enquanto Jesus, durante o seu ministério, como falamos desde o início, ele era o filho do carpinteiro, estava ali oculto, o filho de Deus, mas era o filho do carpinteiro. E agora o Espírito Santo, que vai revelar quem é Jesus para nós. Então, veja, voltando ao nosso texto, falando sobre Sansão.
o objetivo agora é mostrar que Jesus estava oculto naquela história de Sansão e isso tem uma valia muito grande para nós descobrirmos que ele sempre ele é o eu sou, ele sempre foi, ele era, ele será, aquele que é, que há, como diz Apocalipse, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Então, quando você pega a história de Sansão, nós vamos ver o seguinte, num determinado momento, o Senhor, então, ele começa, final do capítulo 13 diz assim, versículo 25, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O próprio Senhor, ele começou a motivar e executar um plano dele, através da vida de Sansão. Então, o Senhor o impelia de quando em quando para algumas ações. E numa dessas vezes que ele desceu, ele teve interesse num casamento. E olha, os irmãos vão ver que essa história é uma história, é a história da salvação sendo revelada nesse momento aqui agora, lá no Velho Testamento. Jesus como um mistério no Velho Testamento. Então, numa descida dessa para esse campo, para a terra, e desceu Sansão, começo do capítulo 14, e desceu Sansão a Timnata, e vendo uma das filhas dos filisteus, qual era o interesse dele? O casamento. Então, ele desceu, só que numa descida dessa, um leão o atacou. E ele, com um golpe só, e diz a palavra que o Espírito de Deus o tomou naquela hora e ele com um golpe só, ele matou aquele leão. Alguns dias depois, ele retornando, ele viu que dentro daquela carcaça, daquele leão, abelhas entraram ali e tinha mel ali dentro. Quem produz mel assim eram abelhas. E então ele vai ali e experimenta isso. E então, nesse casamento de Sansão com essa filisteia, existia assim a possibilidade de você estar num lugar mais perto do noivo, da noiva. Então era costume propor um enigma. Então ele propôs um enigma naquela hora e foi o texto que nós lemos. Do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. O fato é o seguinte, que naquela proposta que Sansão fez naquela hora, as pessoas que estavam ali, os filisteus, os sábios, os maiorais que estavam ali, que queriam um lugar especial naquela festa, ninguém pôde descobrir, ninguém foi capaz de revelar aquele mistério que estava naquele enigma. Então, o que eles fizeram? Isso é a história. Os irmãos vão ler do capítulo 13 até o capítulo 16 e vocês vão ver toda a história de Sansão está contada nesse 13, 14, 15 e 16. 4 capítulos. O que acontece? As pessoas do local, os filisteus, começaram então a pressionar a esposa, a futura esposa, para que ela insistisse com Sansão para que o mistério fosse revelado. E então, no último dia, depois de muita insistência, antes do pôr do sol, aquele enigma ele foi revelado. Mas por que ele foi revelado, na verdade? Porque eles, na verdade, insistiram com ela e ela, a noiva, insistiu com Sansão. E Sansão revelou esse mistério. Bom, o que nós queremos com tudo isso nessa história que os jovens compreendam? Que dentro dessa história do Velho Testamento tem uma história da salvação sendo anunciada. E quando nós vamos descobrindo isso e nós vamos vendo que em toda a Bíblia, então, como falamos desde o início, Jesus era um mistério, mas para nós agora o Espírito de Deus, ele vai falando conosco no sentido de aperfeiçoar a boa obra que um dia começou em nós.
E assim como Paulo diz aos Filipenses, estou plenamente certo que aquele que começou em vós uma boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, existe um aperfeiçoamento. Então, quando eu pego o Velho Testamento e vou estudar e descubro que Jesus já estava presente, o que traz para mim isso hoje no meu coração é uma certeza que Ele era, Ele é e continua sendo, e a promessa dele é verdadeira, que Ele vai vir, entendeu? Porque Ele era, é e vai vir. Então, a promessa é verdadeira. Então, eu saio como jovem para viver a minha vida no trabalho, no relacionamento, na vida profissional, na vida estudantil, dentro da minha própria casa, com uma certeza: aquele que um dia me chamou, Ele é verdadeiro, Ele é fiel para fazer cumprir tudo aquilo que um dia Ele me prometeu. Então, muitas vezes, você que é jovem, chega na igreja precisando de uma bênção, e aí alguém vem e te entrega um dom espiritual. Que certeza traz isso para você? Traz uma certeza no seu coração e um conforto e um alívio de que quem está falando com você é o mesmo Espírito que ocultou Jesus, mas revelou Jesus para nós. Estava oculto no passado, estava oculto no Velho Testamento, está oculto para o homem hoje, porque Jesus disse que quando Ele ressuscitasse, o mundo não veria mais Ele, mas só, na verdade, os seus o veriam. Quais são os seus? Você, jovem, que é batizado com o Espírito Santo, e o maior sinal de que você está ligado no céu é quando você pega a sua Bíblia, começa a ler, ouve uma palavra dessa, vai para casa agora meditar, capítulo 13 até o capítulo 16, vou ler. Tem coisas que você entende de pronto, tem coisas que você vai precisar orar. Às vezes vai precisar conversar com o pastor, conversar com outro irmão, mas tem coisas que o Espírito Santo de Deus vai contar só para você. Quando isso estiver acontecendo, quer dizer que aquela promessa de que Ele há de vir, ela é verdadeira. Porque afirma dentro do nosso coração que Jesus está vivo e Ele vai voltar. Ele estava oculto, mas para você agora Ele não está mais oculto. Ele está sendo revelado. E olha só como é que é essa história. Uma aplicação profética disso tudo. A maior doçura que a alma pode ter, na verdade, ela foi disponibilizada para nós com um golpe só. Sabe qual o golpe foi? O leão da tribo de Judá morreu. Mas por que nós falamos que aquele leão que foi morto por Sansão era o leão da tribo de Judá? Porque Sansão, na verdade, era uma execução do projeto de Deus. Era ele que queria uma ocasião contra os filisteus. Era Deus que estava fazendo aquilo. Então, a execução do projeto de Deus, ela foi assim também. Foi Deus que levou Jesus para a cruz do Calvário. Não foi outro. Jesus foi morto pelos homens. Sim, mas era o projeto de Deus que os homens levassem Jesus para a cruz do Calvário. Então, com um golpe só, em um plano preparado por Deus, pelo Espírito de Deus, Jesus foi morto para a sua salvação e para a minha salvação. E quando Ele morre, então, o leão da tribo de Judá, ele é morto com um golpe do Espírito, porque foi o Espírito de Deus que tomou Sansão naquela hora. E foi o Espírito de Deus que estava sobre Jesus, que o levou para a cruz, Jesus homem, que o levou para a cruz. Esse golpe da cruz do Calvário nasce uma doçura para nós. Nasce a doçura da salvação. A salvação, ela é doce. O Espírito de Deus agora passa a estar disponível, sendo derramado para todos nós. E o que nos interessa então é conhecer essa história de que a cruz do Calvário foi um golpe do Espírito de Deus para que o homem pudesse alcançar a salvação. E então, o que é mais forte do que o leão? Disseram os homens, né? Na festa do casamento de Sansão. O que é mais forte que o leão? Quem é mais forte do que o Senhor Jesus, que foi à cruz e pôde proporcionar um caminho eterno de salvação? Eles não puderam decifrar esse enigma. Eles não puderam decifrar esse enigma. E quem é que podia decifrar esse enigma que ao terceiro dia Jesus ele iria ressuscitar? Ninguém poderia fazer isso, mas o fato é que ao terceiro dia ele ressuscitou, abriu um novo e vivo caminho e nós podemos chegar à presença do Pai. Aceito esse projeto? Está aceito? O Espírito Santo de Deus vai selar o seu coração. E então, agora, esse mistério que era indeclarável, em 3 dias os homens, não puderam declarar o enigma. Jesus ressuscita,
o Espírito Santo te revela quem é Jesus através de um novo nascimento. Agora tem um detalhe. Aí Sansão fala bem assim: os homens não puderam decifrar esse enigma, mas os mais sábios e mais preparados que fossem, então eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que usar, na verdade, a noiva. Eles tiveram que insistir com a noiva, para que a noiva descobrisse isso com Sansão. Meus irmãos, a igreja na face da terra, ela tem um papel. Ela tem um papel. Pastor, por que a igreja filisteia, a igreja é gentílica, irmãos? A igreja é gentílica, ela não tinha direito. Ela não tinha direito. Então, o que acontece? Nesse trecho da Bíblia é um mistério, é a salvação sendo revelada. Um golpe do Espírito, Jesus na cruz do Calvário, ele está morto, a salvação, a doçura, o mel, o Espírito Santo sendo derramado. Mas a noiva, se não fosse a noiva, essa mensagem não chega em toda a face da terra. Eu digo isso, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele ensina que tudo o que Deus faz na face da terra faz pela igreja. Ele usa a igreja do Senhor. Então a igreja, ora é você, ora sou eu, ora é outro. Na verdade, em todos os momentos é necessário que sejamos nós. Mas de tempos em tempos, tem hora que, tem hora que o Senhor vai usar você, tem hora que vai usar o outro seu amigo jovem que está do seu lado, tem hora que vai usar o professor da sua classe, tem hora que vai usar o pastor que está aqui. E é assim que o Espírito Santo vai agindo. Tudo que ele faz pela igreja. Então, o cristianismo, hoje nós temos um problema. Então nós temos que enfrentar isso aqui ainda. Nós temos um problema. Nós temos hoje um cristianismo que se afastou de um conteúdo profético, que não está interessado no mistério. Olha só, a Bíblia é a base de todas as coisas, mas existe uma hora que você lê a Bíblia, jovem, e a Bíblia, ela vai te alimentar. Em todos os aspectos, ela vai te alimentar. Mas tem uma hora específica que o Espírito Santo quer falar com você. E ele, com base na própria palavra, ele vai te revelar uma coisa, um mistério que está além da letra. Então, se você ficar só na letra em todo momento, naquilo que está escrito, está escrito. O que está escrito, e tudo que foi escrito foi divinamente inspirado e tudo serve para o nosso ensino. É verdade. Mas se o Espírito de Deus falar ao seu coração e você for uma pessoa porque você é pessoa que é batizada com o Espírito Santo, jovem, o que acontece é que o Espírito de Deus vai te levar a lugares mais profundos. Então, hoje nós temos um problema, um cristianismo que perdeu o profético. Então, as interpretações, aquilo que eu entendo, que eu acho, que eu penso, ele está o tempo inteiro cheio de elementos filosóficos, razão humana, sentimento humano, e isso é um perigo para entender o plano de Deus. O Senhor sabe que nós somos emocionais, mas olha só, a revelação do Espírito é igual um dia Jesus disse para Pedro: Pedro, você é bem-aventurado, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que te revelou. Então Pedro estava descobrindo que na verdade que o Senhor era o Cristo. É isso que ele estava descobrindo. Ele estava descobrindo uma revelação que era dada pelo Pai. O que Jesus estava dizendo para ele? Que não passou por sentimento humano, não passou por compreensão humana, mas o Pai falou direto com ele. Então nós precisamos disso. O cristianismo, nós podemos conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se nós não entendemos o que o Pai está falando para esse momento que nós estamos vivendo, e aí vou chamar a atenção aqui dos jovens para entender uma coisa. Hoje você tem vídeos escritos de todos os jeitos a respeito de todos os textos da Bíblia. Mas se você não ouviu o que o Espírito Santo está falando nessa hora para você, a gente começa a perder o tempo profético. E aí a gente se compromete
com a filosofia, com o escrito de fulano, de Beltrano, que são todas pessoas temporais. Naquilo que as pessoas escreveram ou que são obras do Espírito Santo, nós podemos aproveitar. O livro de Atos é assim, o livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, Atos do Espírito Santo, que o Espírito Santo usou a igreja, usou os apóstolos. Então, os exemplos estão aqui. Então, os bons exemplos de revelações já dadas pelo Senhor, na verdade, é isso que faz essa obra estar de pé e nós não nos desviarmos de um propósito maior, que sabe qual é? É a preparação para o arrebatamento. Então, nós precisamos estar posto nisso. Firmes nisso. Pastor, eu queria saber como é que vai ser o milênio, como é que vai ser depois. Olha só, se você não entender o tempo do arrebatamento e for arrebatado, a compreensão do milênio vai ficar prejudicada, porque você não vai viver. Então é importante viver esse foco agora, tá? Então, só se descobriu, na verdade, na última hora. Então, tem essa última hora que nós estamos vivendo, só se descobriu, quero dizer, eles só descobriram o mistério na última hora antes do pôr do sol. Você e eu somos os trabalhadores da última hora. Nessa última hora, tem um grupo de pessoas que está descobrindo o mistério, sim. Mas com quem que nós estamos trabalhando? Nós estamos envolvidos com a igreja, com a noiva. Nós estamos envolvidos com a noiva, nós somos a noiva. E a noiva que vai insistir e vai descobrir. Então, quando isso acontece, nós vamos entrar para a festa do casamento. Importante nós termos isso anotado, que é o seguinte: o Senhor, nós estamos aqui olhando para uma história de Sansão, numa parte da história dele, e descobrindo um plano profético de Deus a respeito da doçura da salvação. Então, existe um enigma que está posto, que o mundo não está percebido. Agora, você jovem, quando você chega dentro da sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu local de trabalho, no seu relacionamento, mas assim, acima de todas as coisas, você como um instrumento nas mãos do Senhor, não pode esquecer de uma coisa. Aquele que um dia falou com você, ele vai continuar falando com você para te mostrar segredos, mistérios, porque tudo que nós precisamos para a nossa vida está oculto em Jesus Cristo, para ser revelado. A Bíblia diz assim, que Deus já nos abençoou em todas as coisas nas regiões celestiais. Então, qual é a nossa postura hoje? Descobrir que existe esse mistério, que o mistério revelado é Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, tudo aquilo que precisamos está nele. Então, você pode procurar isso depois, em outros momentos, outras aulas virão, talvez em outros momentos, com outras necessidades que foram levantadas, mas a necessidade de hoje aqui, para você jovem, é você, na verdade, se encantar com uma coisa. A palavra de Deus revelada, ela é doçura para nós, porque revela o plano eterno da salvação. Leia capítulo 13 ao 16, conheça toda a história. É rapidinho, 4 capítulos, mas conheça a história por completa. Você vai ver outras partes da história de Sansão que Deus tem outras mensagens ali, tem outros segredos, tem outros mistérios, e a Bíblia está desse jeito, cheia de mistérios para ser revelado para mim e para você nessa última hora. Que Deus possa te abençoar.